Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Enriquece Brasil Talks. Sim, um lugar para a gente bater papo, falar de riqueza no sentido mais completo da palavra riqueza, que é aquela riqueza que começa na mente, no conhecimento. E hoje estou em boa companhia e estou com ele, professor Mira. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, minha amiga. É sempre um prazer estar aqui e um prazer poder falar sobre educação financeira. Um país tão carente de educação financeira, então tudo que a gente faz e fala sobre educação financeira é muito importante. Queria te agradecer o convite, estou sempre à disposição. Ganho para todo mundo. Olha só, professor Mira, investidor profissional, analista CNPI, mestrando em economia com MBAs em gestão de investimentos, análise de investimentos e educação financeira, empresário, sócio do Clube FI e do Grana Capital, escritor best-seller e educador financeiro com cursos que já formaram, meu amigo, minha amiga, mais de 50 mil alunos pelo mundo e está nas redes sociais, como vai aparecer agora na sua tela. Siga urgentemente @professor Mira. É isso, professor? É um pouquinho do que eu fiz nesses... É pouco, vou currículo aqui que eu fiquei 5 minutos aqui. Vou completar esse ano, 2026, 30 anos investindo, desde que eu comecei botando nos trocados numa conta poupança, uns trocados que eu ganhei lavando o carro. Eu criei uma conta poupança aos 17 anos, agora eu vou completar 47 anos, então eu vou completar 30 anos investindo aí. E aí tem um pouquinho de história, né? Quero falar disso, de lavar carros, do começo da sua história. Acho que você me inspirou demais, inclusive, quando eu comecei a criar conteúdo, e a tua história em si é muito inspiradora e a gente vem de alguns lugares parecidos. Você foi Banco do Brasil, eu fui Banco do Brasil também, mas eu queria saber antes disso, assim, quem é o professor Mira? Qual é a história do professor Mira? As pessoas me perguntam, falam, nossa, é uma super história de superação. Eu não sou nada demais. Eu sou muito comum, na verdade. Ainda é humilde e modesto, então. Apenas um dos muitos brasileiros e uma das muitas pessoas que tiveram a coragem de nascer pobre no Brasil, porque precisa de coragem bem que a gente não escolhe, né? Eu brinco que eu tive a coragem de nascer pobre no Brasil e aí eu fiz um monte de coisa e me virei. Como todo brasileiro que acorda de madrugada, que anda no trem lotado, ônibus lotado, essa sempre foi a minha vida. E como todo brasileiro, eu queria mudar de vida. Eu acho que a grande diferença para a maioria é que, como eu não tinha nada, eu morava num lugar extremamente humilde. A primeira casa no que é hoje o complexo do Morro do Turano, no Rio de Janeiro, primeira casinha na década de 40 do século passado, foi da minha avó Irene, mãe da minha mãe. Eu conheço muito a realidade brasileira. Vivi desprovido de tudo que se possa imaginar. Até os 18 anos eu usava roupa dada pelos outros. Sim. E isso foi muito importante, até os 18 anos. Porque depois eu passei a trabalhar, meu pai sempre achou muito importante estudar, a gente se matava e fez de tudo para que a gente conseguisse estudar até o ensino médio, para poder ter uma base e depois trabalhar, correr atrás, fazer faculdade se quisesse, que foi o caminho que eu e meus irmãos seguimos. Mas estudar, pelo menos até ali, ter uma base. Por isso que só depois dos 18 anos eu fui trabalhar e aí eu comecei a ganhar um dinheiro, fazer alguma coisa assim mais formal e aí comprar roupa, comprar um tênis. Só que essa escassez acabou me moldando. Por quê? Porque como eu não tinha nada, qualquer trocado que viesse, eu sabia que aquilo ali ia ser muito difícil de conseguir outro. Então eu sempre guardava. Depois que eu comecei a trabalhar, o que eu fiz? Eu mantive essa maneira de usar o dinheiro. Qual era a maneira? Eu não gastava. Eu economizava tudo, porque eu nunca sabia do dia seguinte. E o meu grande objetivo de vida era sair da favela. Só que eu queria sair de forma irreversível. Então, eu não gastava porque eu queria sair da favela. Eu poupava, naquela época eu ainda não sabia o que era investimento. Por isso que eu abri uma conta poupança, né? Sim, era o que tinha. É o que está no imaginário do brasileiro, a conta poupança, abri lá. Aí depois eu fui trabalhar como office boy, e aí a empresinha, o escritório que eu trabalhava tinha conta na mesma agência do Bradesco, lá na Doc Lobo, na Tijuca, que eu abri essa conta poupança, porque era mais próximo da minha casa. Que legal. Aí eu fui lá, aí tava sempre lá como office boy, não sei o quê, perguntei pro gerente, falei, tem alguma coisa melhor do que a poupança, que o dinheiro não tá rendendo? Aí ele falou, não, só tem o fundo DI. Eu falei, agora eu vou ficar rico. Agora eu fico rico. Pegou o office boy, né? Ele não tem... Aí eu peguei e migrei pro fundo DI e, assim, troquei 6 por meia dúzia, né? Muito.
Depois disso, eu fui estudando anos depois, fui entendendo, fui fazer faculdade. Eu tive a sorte de, na faculdade, tinha um colega, Jorge Lessa, um amigo meu, e a mãe dele trabalhava numa corretora. Aí eu tive um contato maior com esse mundo de Bolsa de Valores, porque eu tinha no meu imaginário que a Bolsa de Valores ia me deixar rico, porque eu vi os filmes da Sessão da Tarde, e eram que sobre era Wall homens Street, engravatados, com 1000 telefones aqui, vamos, e todos muito ia milionários. Ficar rico, não sei o quê. E eu tinha esse imaginário, e aí eu comecei a aprender, só que na minha cabeça era assim, eu tenho que juntar dinheiro de forma irreversível. Juntar dinheiro para que eu saia da favela de forma irreversível. Isso, para não voltar. Para eu não voltar para a favela. Então eu tinha que ter uma renda. Ah, você já tinha mentalidade de um patrimônio gerador de renda. Eu precisava de alguma maneira, só que eu não tinha ideia do que era isso. Tá. Eu sabia assim, eu tenho que ter um salário que me permita sair da favela, se eu alugar um apartamento, eu consiga pagar esse custo, mesmo que eu seja mandado embora do emprego, porque se não adianta. Eu alugo no asfalto um apartamento, qualquer coisa, sou mandado embora, eu tenho que voltar para a favela. E para mim era um caminho que tinha que ser irreversível. Sim. Eu não sabia que isso se chamava renda passiva, mas eu tinha essa necessidade. Isso vou fazer 30 anos investindo, só estou falando de 25 anos atrás, pelo menos. Eu com essa necessidade. E aí eu fui entendendo o que eram os juros compostos, o que era renda passiva, o que eram os dividendos. Eu levei vários anos entendendo isso. E aí, quando eu saí da favela de verdade, eu tinha uns 30 anos, foi quando eu fui casar com a minha esposa. Eu já tinha renda passiva, eu já tinha uma estrutura, tanto que alguns anos depois eu atingi a independência financeira. A gente está falando que anos 2000 e pouquinho. 2000 e pouquinho, o início dos anos 2000. Eu atingi a independência financeira há uns 10 para 11 anos atrás, eu tinha 35 anos, foi quando eu pedi demissão do Banco do Brasil, porque eu digo que eu era um escravo liberto, eu conseguia a minha carta de alforria. Falaremos mais de Banco do Brasil, que vocês vão entender. Eu atingi a independência financeira porque eu consegui gerar renda passiva através de ações e fundos imobiliários que me pagavam o custo de vida. Isso eu falo para todo mundo, é fácil de juntar 1 milhão? É fácil de juntar, hoje inclusive é mais fácil. Sim. Todo mundo quem está na favela consegue juntar 1 milhão? Consegue. E por que as pessoas não têm 1 milhão? Porque não é rápido. Eu levei 18 anos. É isso. Eu levei 18 anos para atingir a minha independência financeira, fazer o primeiro milhão, que foi esse primeiro milhão conseguiu gerar essa minha independência financeira, só que não é rápido. Eu sou a prova viva de que qualquer um consegue, porque eu saí da favela, eu saí do... Eu digo que eu não saí do zero, eu saí do menos um. Eu estava atrás do zero e eu consegui chegar lá. Resiliência, foco, determinação, disciplina, um monte de coisa. A minha mãe sempre falava assim, você é muito engraçado, porque eu ia no shopping, falava para ela, eu vi uma calça, jeans, eu queria comprar, ela, e aí, por que não comprou? Eu falei assim, eu quase comprei. Ela, você só fica nesse quase comprei. Eu falei, porque acho que ainda dá para usar um pouco mais essa daí, eu remendo, eu sei costurar, eu ia lá, remendava o buraco. Eu falei, dá para usar um pouco mais. Mentalidade ainda dá, e aí eu consigo guardar esse dinheiro e gastar quando for inevitável. E era sempre assim. Isso é que me permitiu, em 18 anos, juntar o primeiro milhão e atingir a minha independência financeira. Muito bom. E acho que é um dos paradigmas principais do brasileiro é essa questão de, puxa vida, eu não tenho muito para começar, então para mim não vale a pena investir, não vou nem mexer com isso, vou esperar ter muito dinheiro ou ganhar, se eu ganho 2 mil, vou esperar ganhar 3, ganhar 4, para aí sim vale a pena investir. Não é o caminho inverso, né, professor? É assim, primeiro você começa a investir para enriquecer, você não precisa ser rico para começar a investir, né? Não precisa. Eu tenho um seguidor, nunca foi meu aluno, e aí ele me manda direct, tudo. Ele é gari no Rio de Janeiro, em São Gonçalo. E ele ganha um salário mínimo de dividendos dos fundos imobiliários, seguindo as minhas recomendações públicas. Incrível. E ele mora na favela, mora num lugar humilde, tem custo muito baixo e investe tudo para daqui a pouco ele vai trabalhar se ele quiser, quando ele quiser.
Exato. Uma das perguntas que eu faço aqui, geralmente eu faço no final do programa, mas acho que é muito legal a gente fazer agora, porque tem muita coerência com o que a gente já está falando. O que é ser rico? O que é ser rico para você, professor? Porque a gente acabou de falar de uma história aqui de um gari que daqui a pouco já vai atingir a sua independência financeira, ou seja, ele não depende mais só do plano A, ele já construiu o plano B. Contigo foi a mesma coisa, há muito tempo você já tem o seu plano B bem constituído, só foi melhorando de lá para cá, quer dizer, e já atingiu esse patamar de riqueza. Mas o que é ser rico? Ser rico é não ser escravo do dinheiro. Eu acho que essa é a melhor definição. Boa. Porque quando você trabalha porque é obrigado, você não é rico. Não importa se você ganha 100 mil reais por mês, 1 milhão de reais por mês. Se você gasta, ou se a sua vida depende daquilo ali, você não é livre, então você não é rico. Eu acho que a riqueza está em não ser escravo do dinheiro, ser dono do seu próprio tempo, ser dono da sua própria vontade. Eu brinquei que quando eu saí do Banco do Brasil, eu pedi demissão porque eu era um escravo liberto. Eu me tornei um homem livre com aquilo que eu construí. Isso é riqueza? Para mim, sim. Eu posso fazer as minhas escolhas. Eu trabalho muito mais hoje do que eu trabalhava naquela época. Sim, mas eu só trabalho com aquilo que eu quero trabalhar, com o que eu quero fazer, porque eu quero fazer. Perfeito. Se amanhã eu falar, eu não quero mais, tá bom, eu não quero mais, eu não faço. Tá tudo bem. Isso para mim é riqueza. É ser mais dono do seu tempo. Ser mais dono de si. Dono do seu tempo, dono das suas escolhas. E assim, não vamos ser hipócritas também que dinheiro é importante para você pagar um bom plano de saúde. Claro. De eu poder ter a tranquilidade de levar a minha filha, por exemplo. Minha filha, esse ano 2025, ela estava andando de bicicleta, ela caiu com o rosto no asfalto. Levei para o Albert, minha esposa levou para o Albert Einstein, eu estava viajando, cheguei, ela já estava em casa. Cara, ficou um machucado horrível. Sim. Fizeram um baita tratamento, um baita remédio, não sei o quê. Uma semana depois, não tinha nem casca, não tinha nada. Eu fiquei impressionado. O dinheiro me permite ter melhor tratamento médico, ter um maior cuidado. E eu dou muita importância para isso. Por quê? Porque eu já frequentei, a maior parte da minha vida, inclusive, hospital público. Já precisou e não teve. Ficava na fila. Eu lembro quando eu fui no Miguel Couto, no Rio de Janeiro, para imobilizar a perna. Eu tenho esse joelho operado, eu só operei muito depois, né, quando eu tinha plano de saúde, mas eu tinha 17 para 18 anos, eu fiquei um dia inteiro no Miguel Couto para conseguir fazer uma radiografia e imobilizar. Eu cheguei de manhã, saí quase à noite para poder fazer uma radiografia e botaram uma talha, imobilizaram o meu joelho. Eu sei o que é a necessidade e a carência por saúde. Foi a vida inteira assim. Eu fiz fisioterapia nesse joelho num centro comunitário do Albano Reis, falecido, que tinha lá no Rio de Janeiro, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Eu sei o que a população precisa e eu dou valor ao dinheiro por conta disso, porque eu não tive. Então, hoje eu tenho condição de pagar um excelente plano de saúde para que as minhas filhas, meus pais, todo mundo tenha acesso aos melhores tratamentos médicos, porque eu sei o que é não ter. E isso para mim é riqueza. Perfeito. Eu posso andar de carro importado, eu posso fazer viagens. Legal, isso também é legal, mas para mim riqueza é comida no prato, não sei, eu sempre fui pobre, né? Então, comida é muito importante, saúde é muito importante, educação é muito importante. E isso para mim riqueza, é muito isso, comida, alimentação, saúde, educação. E claro, ter tempo para poder fazer as suas escolhas. É muito mais a paz do simples do que qualquer luxo, né? Eu acho que assim, a gente tem um pensamento muito parecido e eu também, assim, venho desse lugar de valorizar as coisas simples, mas valiosas ao mesmo tempo, e acho que vem de ter filho também. Acho que isso a gente tem muito na mente, né? Aquilo que você passou de ruim ou de dificuldade, você também não quer que o teu filho passe, porque você já passou, não precisa, você já sabe o valor de não passar, né? Esses dias eu conversava aqui com a Ariana Nucci e eu perguntei para ela, fiz a mesma pergunta, o que é riqueza? E se riqueza traz felicidade? E ela me disse algo do tipo, riqueza para mim é poder comer bem, ir no restaurante, não ficar preocupado com ter que escolher de acordo com o preço do cardápio, mas poder escolher do outro lado do cardápio o que eu quero realmente comer. Comer minha banana split, que é uma memória de infância que eu não comia e que hoje eu posso comer, que assim, não é nada, né? Pô, quanto custa? Não custa 50 reais. Mas ela falou, isso pra mim é riqueza, isso pra mim tá no simples, não tá no luxo. E muitas vezes as pessoas ficam buscando algo que, talvez até pela consequência da rede social, se espelhando numa vida
de alguém que, poxa, mostra luxo, bolsa de 500 mil reais, mas se você olhar a fundo a vida daquela pessoa, ela ainda não sabe, talvez, o que seja riqueza, porque talvez ela não tenha sequer desenvolvido o intelecto dela para aproveitar tantas escolhas que ela tem, a profundidade daquilo, sabe? A importância dela ter opções na vida. Talvez ela nem saiba como usufruir, porque ela talvez tenha vivido muito pouca falta, talvez ela nem tenha noção do que é riqueza. Se eu fizer essa pergunta, ela vai se bater mais para responder. Sim. Você concorda com isso? Eu concordo plenamente. Mesmo porque quem tem muito acaba se perdendo nesse muito. Assim, não que seja uma regra, mas é comum. Mas acontece muito, a gente vê isso acontecer. Por quê? Porque as pessoas acabam não valorizando e tudo vira meio que supérfluo. Então, o que é riqueza para quem tem muito dinheiro e sempre teve muito dinheiro? Às vezes não consegue dar valor, né? Tem uma frase que é muito legal. Às vezes você é tão pobre que tudo que você tem é dinheiro. Né? Então, só acho que é muito dinheiro, isso, assim. né? Exato. É tão pobre que só que você só tem dinheiro. Professor, quem está assistindo agora... Quero começar, meu Deus, essa primeira parte aqui do programa já me abriu a cabeça, eu quero começar a investir. Qual é o primeiro passo? O que ela tem que fazer primeiro? Já é lá na corretora? É antes? É ir lá no Banco do Brasil? O que ela tem que fazer? Qual que é o primeiro passo? Primeiro passo é olhar suas dívidas, né? Pronto, começa antes do querer vamos dar uma equilibrada, porque eu vou botar dinheiro no banco. Mas não adianta, as pessoas não têm essa noção de que o banco, ele é o meio do caminho, você sabe muito bem disso. Sim. Você foi gerente, eu fui gerente, nós fomos gerente do Banco do Brasil. O banco, ele é o meio do caminho do sistema financeiro, ele pega do tomador, de quem está devendo, e empresta, ele pega do poupador e empresta para o tomador. Quem está precisando de dinheiro, pega dinheiro no banco, o banco pega esse dinheiro com quem está investindo. Por que eu estou falando isso? Porque quando o banco faz isso, para te emprestar na ponta, ele tem que dar a quem está investindo e tem que botar o dele, tem que botar do FGC. A gente pode falar mais de FGC, Banco Master. Aliás, está na nossa pauta. Ele tem que botar a parte da inadimplência, inclusive a parte do banco. Gira ali no ICC, no índice de crédito, do custo de crédito do Banco Central, o banco ele fica com, para ele, uns 20%, 25%. É isso aí. Não é a maior parte, a maior parte, inclusive, é a inadimplência. O que eu quero dizer com isso? Se o banco fica com uma parte é para remunerar a galera que está aqui, se a pessoa investiu no CDB ou na poupança do lado de cá, no banco, e vai receber 10%, o banco vai cobrar do outro lado de quem está pegando dinheiro emprestado, uns 30%, 40%, 50%. Isso, porque ele tem que botar todos esses componentes. Isso. Quanto maior, se o crédito for de mais risco, tipo crédito direto no CDC, não tiver uma garantia de um carro, uma casa, essa taxa de cartão de crédito é muito maior. Se aqui é muito mais caro, você vai pagar 30%, 40%, 50%, do outro lado você vai receber 10%, 15% no investimento, a primeira torneira que você tem que fechar é essa das dívidas. Perfeito. O retorno que você vai ter é maior. Perfeito. Então a primeira coisa que você tem que fazer é equalizar. Que dívidas que você vai pagar? As de maior taxa de juros. Cartão de crédito, cheque especial. Essas são as primeiras que você tem que matar. Faz renda extra, vende o que tem em casa que você não precisa, corta todos os tipos de supérfluo para equalizar. Pagou isso aqui, mas financiamento imobiliário, isso é uma dívida barata. Já é outra caixinha. Geralmente é uma dívida mais barata. Eu tô com consignado, de repente você não está conseguindo pagar, alonga o prazo. Isso, vai lá e renegocia a longo prazo. Dá uma equilibrada. Tá com a vida mais equilibrada, primeira coisa, reserva de emergência. Boa. Por quê? Para não desequilibrar. De novo. Agora que você reequilibrou, não desequilibre. E para não desequilibrar, você precisa de reserva de emergência. Exato. Estragou o carro. E aí? Dá 6 vezes o seu custo de vida de custo fixo. É aquilo que você vai pagar. É plano de saúde, é aluguel, é condomínio, financiamento. Isso você vai ter que pagar de qualquer jeito. 6 vezes desse custo de vida, se for CLT, se não for, 12 a 24 vezes do teu custo de vida, você vai montar essa reserva. Montou a reserva, que essa é a sua primeira meta, e eu digo que não existe bom investimento, não existe o melhor investimento. Eu posso falar de investimento aqui, eu sou um especialista nisso, né? Sou analista CNPI, posso falar de investimento durante semanas. Isso, sim. E não vai agregar nada. Isso foi uma coisa que eu aprendi no Banco do Brasil. Porque as pessoas sentavam na mesa... Qual que é o melhor investimento? Não, e aí a gente tinha a meta, né? Típico. A gente tinha reunião 8 horas da manhã, o gerente geral... Não, você tinha meta como gerente do banco. Eu nunca tive meta. A gente tinha reunião de manhã, o gerente geral falou, não, a meta da superintendência estadual
Previdência. Todo mundo que sentava na mesa, você fazia o quê? Previdência. Você já pensou no futuro? Não, Como Previdência. É que tá aí? E eu lembro que uma vez eu ofereci a Previdência para uma senhora e fazia muito sentido. Sim, ela adorou, falou, vou colocar o dinheiro nisso aí. Eu falei, pô, bati minha meta. Nossa, era uma Naquela por dia, ali era tipo uns 100 mil reais. Eu falei, cara, é a meta do dia. Maravilha. Aí ela falou, mas eu vou precisar desse dinheiro daqui a 2 meses. Aí já não é maravilha. Pra Previdência, calma. O meu caráter, ele tá acima da meta de qualquer outra coisa. Não dá. Eu falei, o produto é muito bom, mas não é pra senhora. É isso. E eu lembro que isso aí me ajudou a entender o comportamento, não só essa, mas múltiplas outras pessoas, muitos atendimentos, que a meta é que define o investimento. Para muitas senhorinhas eu falei, deixa o dinheiro na poupança. Pronto, porque para ela é o simples que resolve. Com 80 anos, eu vou falar para a pessoa, bota no CDB, ela não vai dormir mais. A saúde dela é mais importante do que uma rentabilidade um pouquinho maior. É isso mesmo. Então, a meta e a necessidade da pessoa é o que determina os investimentos. Perfeito. A primeira meta, reserva de emergência. Claro, organização das dívidas é a meta, mas como a gente não tem como estabelecer valores como a gente tem nas outras metas, contexto. A matemática financeira não vai facilitar nesse ponto, então eu digo que a primeira meta é reserva de emergência. E todo mundo tem no mínimo 2 metas: reserva de emergência e independência financeira. Você pode ter outra para trocar de carro, para viajar, você pode ter 20 metas, 30 metas. Eu inclusive ensino aos meus alunos, pega um papel e lista os teus 20 maiores sonhos. Legal, isso é Depois importante. dos 20, você separa 5. Depois desses 5, você vê se tem dinheiro para todo mês colocar nas 5 caixinhas. Se não tem, separa 3. Desses 3, 2 são reserva de emergência e independência financeira. E aí, de repente, tem espaço para mais um. Talvez não tenha, você vai ficar nesses 2. E enquanto você não terminar a reserva de emergência, você poder pular para os outros 2, você vai ficar assim. Mas você ainda tem ali na sua visão tudo que você queria realizar na vida. Aqueles 20 sonhos. Vou dar a volta ao mundo. Beleza. Tá tudo bem, mas você tem dinheiro agora para isso. E aí, beleza, reserva de emergência. Vai botar Tesouro Selic, CDB de liquidez diária. Se você tiver um pouco mais de conhecimento, você consegue fazer em camadas, ter não só o CDB, mas de repente botar um ETF de renda fixa, botar um fundo DI, ou um fundo com uma liquidez D+2, D+5 para ter um pouco mais de rentabilidade, um CDB de 105, 110 do CDI, você consegue fazer isso, mas um Tesouro Selic, o CDB já resolve 100% bem. CDI já resolve a maior parte dos problemas. E depois para a independência financeira. Independência financeira pressupõe renda passiva, que é dinheiro que cai na conta se a gente não fizer nada. Boa. E o que combina muito com isso? Ações e fundos imobiliários. A gente tem os ETFs começando a aparecer, mas ele ainda tímidos ainda aqui no Brasil, né? Infelizmente, eles estão tímidos por quê? Porque tem imposto de renda sobre os dividendos, o que as ações e fundos imobiliários não têm. Isso ainda atrapalha esse mercado, mas eles estão despontando e tendem, com a resolução da CVM se não me engano, no final do ano passado, meio do ano passado, em que obrigou corretoras e assessores a mostrar o quanto eles ganham de comissão. Isso vai melhorar bastante o mercado. Vai jogar muita gente para os ETFs, vai migrar de fundos de investimento para ETFs. Eles timidamente estão se tornando também uma opção, mas basicamente ações e fundos imobiliários. Boa. Renda fixa poderia? Poderia, mas só um único título serve para a independência financeira, que é o Tesouro Renda Mais. Que ele é feito para isso, ele paga a renda durante 20 anos. Ah, Mira, mas o de juros semestrais... O IPCA mais ali, né? Ele também é IPCA mais. O Renda Mais, ele também é um tipo IPCA mais. Agora, o de juros semestrais... ele não faz sentido. Por quê? Porque você paga imposto de renda toda vez que recebe e ele não tem o efeito de juros sobre juros. Ele tira, exato, o efeito da bola de neve. Da bola de neve, exatamente. Ah, mas o Renda Mais, ele acumula tudo, vira um bolão para depois ele distribuir, que é uma lógica muito mais inteligente. E é legal porque ele também vai render, a gente está falando IPCA aqui, mas é legal falar que ele vai render inflação e mais uma taxa pré ali. Então você está se protegendo esse tempo todo da inflação. Isso é muito bom também, né? Ainda mais no país como o Brasil. Né? No final das contas, todo título de longo prazo,
longo prazo, o quê? 10 anos para mais, ele vai ser inflação mais alguma coisa. Perfeito. Não tem como os bancos e o próprio Tesouro, eles não têm como assumir um risco de uma taxa fixa, uma taxa determinada, por exemplo, uma taxa pré-fixada para 10, 20 anos. Não tem, porque você não sabe como é que vai ser lá na frente. Por isso que todo mundo emite inflação mais uma taxa, beleza? Que é o que dá, porque se a inflação subir, se a inflação cair, porque imagina que o Tesouro ofereça 15% ao ano, tá, aí o CDI cai para 5%. Exato. Aí está carregando uma taxa por 20 anos, uma taxa altíssima. Boa, não faz sentido. E o contrário também. Não, fez uma taxa de 10% para 30 anos, agora a Selic está 20%. Não faz sentido. Fecha a conta no final, né? Por isso que você sempre vai achar para mais 10 anos títulos IPCA mais uma taxa. Muito bom. A gente falava aqui de bancos, o professor Mira veio do Banco do Brasil, eu também venho de Banco do Brasil, e é interessante porque as pessoas têm uma ideia muito clara de que por você receber muitas vezes o salário através de banco, é lá o lugar do dinheiro, é lá que tem que ficar, e os investimentos que eu vou fazer com o meu banco, vou fazer com o meu gerente, e tá tudo certo. E eu queria que a gente falasse um pouquinho, professor, sobre esse papel do banco nisso tudo. Então, falamos aqui de reserva de emergência, falamos da independência financeira e de montar uma carteira estruturada, diversificada. E isso sai dos bancos, necessariamente sai. Mas traz pra gente, assim, o papel dos bancos. Qual é o papel do gerente? Qual é o papel, até falando de corretora, do assessor? Quais cuidados eu preciso tomar e preciso entender sobre o papel que o banco cumpre nisso tudo para mim? O papel do banco, é importante a gente entender como é que isso acontece, como surgiu, né? O banco surgiu para ser um lugar onde as pessoas depositavam dinheiro, botava lá o dinheiro para não ter o dinheiro dentro de casa, porque aí alguém rouba. Então é um lugar para guardar e administrar algumas coisas, sim. E aí o banco se tornou esse meio intermediário entre poupador e tomador. A grande função do banco é de prestador de serviços. Boa. Tomador de risco de crédito, que você investe o dinheiro num CDB, você tem proteção do FGC, tem ali o meio do caminho que dá segurança. Nunca foi o objetivo do banco ser um local de investimento, uma casa de investimento. Tanto que funcionário, você sabe bem, funcionário de banco não entende investimento. Eu era nem um peixe acesso, fora d'água. Eu sabia mais de investimento do que todo mundo na minha agência, assim, de todo mundo. O meu gerente geral me pedia conselho de investimento. Se quer o gerente geral, independente dele aqui, porque é uma outra área do banco, né? Ninguém, por quê? Porque você não tem nem tempo de se dedicar a isso. Exato. Eu me dedicava porque era o que eu gostava, sempre foi. E eu investia e aprendendo ali ao longo da tua jornada. Eu sofria com isso porque eu investia em bolsa de valores, não usava o Banco do Brasil, usava as corretoras, e eu não podia falar para o cliente que era muito melhor investir aqui ou ali, não podia, inclusive, você não pode ficar... Eu mesmo, eu já era CNPI quando estava no Banco do Brasil, eu não podia ficar fazendo recomendação. Você não estava na função de analista CNPI. Eu estava ali como função de gerente da conta e não como de analista CNPI. Só que eu via que as oportunidades estavam fora do banco. Por quê? A função do banco não é ter as melhores rentabilidades. Isso. É ter o quê? A conta corrente, prestar o serviço de conta corrente, vender coisa ruim, para bater a meta, emprestar dinheiro. Essa é a função do banco. Então, os funcionários do banco estão ali para cumprir a função do banco, que é dar lucro. E tá tudo bem. Assim, não tem nenhum problema com isso. O papel dele é esse. O que precisa é você ter clareza sobre isso. O problema é você achar que o banco é bonzinho. Isso. Esse é o problema. Ou o banco gerente tá lá. Teu amigo trabalha para você. Super amigão, trabalha por você. Não é. Não tem. O banco está lá para cumprir o papel dele, que no final das contas é dar lucro para o investidor, para o sócio, para o acionista. Isso. Beleza. O que você tem que fazer? Usar do banco aquilo que ele pode te fornecer de melhor. Um bom cartão de crédito para você acumular milhas. Boa. Um banco que tem agência, que tem um atendimento fácil, que vai te atender. E as coisas que ele tem para te fornecer bem. É isso. Mas investimento não é em banco. Os melhores investimentos estão nas corretoras. Por quê? Porque a corretora é bonzinha? Não, a corretora também não é bonzinha. Só que a corretora, quando ela surge assim, vou tentar oferecer alguma coisa que não tem, porque banco no Brasil é extremamente concentrado, você tem poucos bancos e é muito caro você abrir um banco. A corretora, como ela é só uma intermediária,
que ela não empresta dinheiro, então ela só te dá o acesso à Bolsa de Valores, inicialmente a ideia é essa, é muito mais barato. É muito mais barato abrir uma corretora. Então eu falo, pô, acho que tem uma oportunidade aqui. Aí surgiram as corretoras para dar acesso, para conseguir ganhar algum dinheiro nessa intermediação. Boa, sim. Para ganhar algum dinheiro nessa intermediação, ela também tem que estar te vendendo produtos. Então você também tem que ficar esperto, que é o papel do assessor, que é o vendedor de produtos da corretora, é o assessor de investimentos, o AI. E ele está lá também na função dele, que não é te ajudar, a função que dele não é ser teu amigo. Não é. Por mais que possa ser. Por mais que tenha essa relação. Tem muita gente muito boa, óbvio, mas a função é fazer a corretora ter dinheiro, porque senão não consegue pagar o salário dele. Perfeito. Já tem essa relação. Muito bom, e aí já vou pegar o gancho sobre Banco Master. Acho importante a gente falar, quando estourou tudo sobre o Banco Master, muita gente, infelizmente, nem sabia que tinha Banco Master na carteira, porque eu investi na XP, por exemplo. Então eu investi na XP, então eu estou despreocupada. E depois descobriu que ia ter que esperar esse dinheiro pelo FGC, porque o que ela tinha dentro da XP era, por exemplo, o Banco Master, né? Sim. Então agora a gente tem toda uma novela acontecendo, infelizmente, porque não era para ser assim, mas a gente tem uma novela sobre, inclusive, discutir a própria liquidação do Banco Master, se reverte, se não reverte. A última decisão do TCU agora, sei lá, 2 horas atrás, foi de que não haverá reversão, não pode haver reversão, mas a gente falava isso até a virada do ano ali, sobre a cariação, um movimento estranho juridicamente falando, sobre o Banco Central ter que se explicar de certa forma ao Daniel Vorcaro. Então você tem toda uma incongruência. Exato. O réu, né, pedindo um esclarecimento para uma área técnica do Banco Central. Queria que o professor falasse sobre isso. O que está acontecendo no Brasil? Tem o que está acontecendo neste Brasil? 2 coisas, né? O que está acontecendo no Brasil, nada de novo, que sempre aconteceu, né? O Brasil é um país em que você duvida do passado. Nem o que aconteceu no passado, as pessoas questionam. Mas todo mundo sabe o que aconteceu. Não, mas não é bem assim. É bem assim. No Brasil, a gente duvida do passado. Esse é o Brasil de sempre, né? De 500 anos que o Brasil é assim. E aí a gente tem que separar o caso Master em 2 questões, que é, primeira, você tem dinheiro investido no Master. Eu tenho acho que 192 mil no Master. Tô preocupado? Você tá tranquilo que tá Zero preocupação, o FGC, tá porque o FGC tem um limite de 250 mil reais. Isso. Eu já usei o FGC com financeira que quebrou. O FGC... Já foi acionado antes com o FGC? Já, 2 anos atrás, quando eu esqueci o nome da... Não foi Pan-Americano, nada disso? Não. Eu acionei, eu ensinei para as pessoas como é que é o processo. Legal. Extremamente simples. Você baixa o aplicativo do FGC no seu celular, você se cadastra. Quando o FGC receber toda a informação de quem são os credores né? Do liquidante, ele pega essa lista, sobe lá, em 2 dias você aciona, o dinheiro cai na sua conta, na conta de qualquer banco, qualquer corretora. Que você O processo é extremamente simples. Você investiu pela XP, pode receber o dinheiro no BTG, porque na época eu investi na hora, mas recebi pelo BTG, zero preocupação. Cada título você tem que fazer o processinho lá no aplicativo do FGC. É super tranquilo, você vê por título, o imposto de renda já é descontado na fonte, não tem nenhum problema. A corretora que você investiu, ela vai te dar um informe de rendimentos. Isso vai acontecer só em 2027, porque vai pagar em 2026, né? 2026, Aí você vai receber um informe com os valores para declarar. É tudo muito simples, tranquilo. Né? Acho que até agora, acho que se tem um elogio para se fazer de todo o sistema financeiro, tem sido a postura do FGC em relação a isso, assim, de apaziguar toda a situação e de dizer que o dinheiro será devolvido e para as pessoas terem calma, o aplicativo funcionando muito bem. Acho que tem sido bem esclarecedor, bem apaziguador. O atendimento do FGC é muito legal. Inclusive, quando eu precisei, há 2, 3 anos atrás, eu tive dúvida, eu liguei para o 0800, fui super bem atendido. O cara atendeu, ele me orientou, ele falou, mas vê se isso está assim, porque eu não estava achando um negócio lá, fui super bem atendido. Então o FGC, ele é meio que a segurança do investidor de renda fixa de títulos privados. Eu nunca recomendo que quem é leigo, quem está começando, invista em títulos que não têm garantia do FGC. Com certeza. O Banco Master também é um teste robusto ao FGC. Sim. E se tudo isso for questionado, que não deveria, isso vai questionar o próprio sistema financeiro. O FGC ele tem que estar lá e ele está. E ele tem os 40 bilhões, tem mais de 120 bilhões, né? Então ele tem os 40 bilhões lá para pagar e está tudo bem. Isso aí é a característica técnica. Você investiu
tem que estar tranquilo, porque o FGC vai pagar, não existe esse negócio de vou desliquidar, seria um absurdo. Um absurdo, mas foi cogitado. Exatamente. Foi, assim, o TCU questionando o Banco Central, mas peraí, faltou documento, tá, mas pode reverter a liquidação. A gente fala da segunda questão, que é o Brasil da bagunça que é, né? Por quê? Porque o Banco Central é um órgão independente, Sim. é a autarquia mais alta e responsável por isso, e inclusive o próprio TCU disse que isso é responsabilidade do Banco Central. O TCU ele não está acima, ele não pode. A Constituição nem permite, o Banco Central é o órgão máximo. Só que aí a gente tem uma série de coisas que a gente não tem nem como... né? É difícil até de explicar, né? A gente não tem como emitir uma opinião, mas a gente vê sair na mídia, por exemplo, a esposa do Alexandre de Moraes era advogada do Master, recebia um contrato que poderia ser até 130 milhões, 120 milhões 3 milhões lá, por mês, assim. Uma coisa assim. Tecnicamente é difícil explicar o que está acontecendo agora no Brasil. Mas e aí o Dias Toffoli viaja no avião junto com o advogado do Banco Master para ver a final da Libertadores. Aí você vê um monte de coisa assim estranha. Por que que o TCU, que tem Tribunal de Contas da União, que tem o dever de fiscalizar as contas da União, né, que é o Tribunal de Contas, no caso do está em cima do Banco Master, pressionando a diretoria do banco, presidência, para saber por que o Banco Central fez aquilo do jeito que fez, porque... mas eles disseram, não, porque tem a competência de zelar pela... mas é difícil, né? Tecnicamente é difícil de justificar esse interesse tão grande do judiciário sobre uma atuação do Banco Central, que até agora ninguém conseguiu questionar, todo o sistema financeiro, toda a Febraban, todos os bancos reiterando a confiança no trabalho do Banco Central. Por que esse interesse da justiça em questionar tudo isso? A gente não tem nenhuma prova para dizer que isso ou aquilo, mas é no mínimo estranho. No mínimo estranho. E por isso, o que a gente tem? Um liquidante que, inclusive, saiu na imprensa que o liquidante ia ser procurado por oficial de justiça para dizer o que ele estava fazendo com o Banco Master. Assim, a função dele é levantar todas as informações, inclusive todos os contratos que o Master teve com todo mundo, porque isso faz parte dessa meio que massa falida, né? Então ele tem que informar, e a justiça tão preocupada com tudo isso. Para quem é investidor, o que acarreta? Uma demora no processo que já poderia ter acontecido. E assim, será que o sistema financeiro ele é tão seguro que o judiciário está querendo se meter tanto? O caso Master, para mim, ele vai ser muito emblemático para mostrar a segurança do sistema financeiro brasileiro. Com certeza. Se ele consegue resistir a toda essa insistência do judiciário em tentar achar alguma coisa que... não, mas é que o Banco Central pediu liquidação. Inclusive hoje saiu as informações técnicas. Hora ali tem alguma notícia. Quando eles decidiram sobre a liquidação, o Master tinha que pagar 48 milhões em CDBs e tinha 4 milhões em caixa. Nossa. Ele precisava de um lastro de mais de 2 bilhões e tinha acho que uns 30, 40 milhões de lastro. Nossa, ele não conseguiu ter o lastro necessário. Então tinham coisas técnicas que eram inquestionáveis. Só que a justiça está tentando um dos pontos nossa, mas o Banco Central foi muito rápido ao liquidar o banco. Mas ele ia esperar o quê? Se já tinha contundência suficiente, né? A questão acho que não é nem... É difícil. Se foi rápido. É que eram números tão absurdos. Exato, eram incongruências tão inquestionáveis. Eles pegaram títulos que não existiam, da ordem de 12 bilhões que iam ser dados para o BRB. Se você pega alguma coisa de 12 bilhões que não existe, um buraco... O que você vai esperar? Assim, como é que cobre um buraco de 12 bilhões do dia para a noite? Exato. Então era algo tão evidente que assim, não tinha o que esperar. Era fora natural. Que o Daniel Vorcaro ele foi pego no aeroporto, inclusive, né? Estava saindo do país, possivelmente por uma compra que o Banco Master teria de alguém de fora, que até hoje não apareceu. Esse comprador nem sabe se é real ou não é. Então tem várias camadas, assim, que, como o professor bem falou, a gente não tem como provar nada, mas que são muito difíceis de serem explicadas tecnicamente. Porque o caminho natural já não foi esse no passado e agora tem sido. Parece até às vezes que o Banco Master investiu muito em uma defesa
e agora ele está colhendo os rendimentos desse investimento, né? Porque se você for ver, você tem evento fora do Brasil que foi patrocinado pelo Banco Master, né? Que envolve STF, enfim, mas é o Brasil, né? É o Brasil de tantos anos atrás. Esse é o Brasil na sua essência, Exato. Né? Infelizmente, é assim que o Brasil funciona. Esse é um teste grande para o sistema financeiro, para a segurança do sistema financeiro, e o Banco Central também, que sempre foi atacado, porque tem a taxa de juros e governo esse ou aquele acaba atacando isso. a independência mas ele do Banco aumentou Central. A Selic, ele está contra o governo, né? Exatamente. Agora ele tem que se defender da justiça de uma decisão técnica. E tudo bem, a Selic também é uma decisão técnica, né? Sim. As pessoas, eu vejo muita, assim, eu faço mestrado em economia e a gente estuda em macroeconomia, as curvas IS e LM e um monte de questões técnicas de o quanto o aumento da Selic reflete e o quanto, por exemplo, do gasto do governo, dos investimentos do governo, do custo de crédito via BNDES, exigem um aumento da Selic. Porque, por exemplo, cada 1 ponto percentual que aumenta a Selic, isso reflete nos empréstimos do BNDES em 0,3 pontos percentuais. Caramba. Então, se aumenta isso aqui, reflete isso aqui. Por quê? Porque o governo empresta num dinheiro barato. Então, tem que aumentar muito mais a Selic para poder ter o efeito necessário. São questões técnicas do próprio Banco Central, está lá na documentação do Banco Central. Sim. Então, não dá para a gente questionar questões técnicas, porque são técnicas. Sim. Essa decisão do Banco Central com o Master é uma decisão técnica. Tem perfeito, rico material que o próprio Banco Central tem mostrado que foi uma decisão técnica. Não deveria ter esses questionamentos todos na justiça. Mas por que liquidou? Por questões óbvias, está lá. E, ele assim, realmente não tem o que fazer, só que fraude, é o Brasil, né? E aí... Sim. Por que será? Por que será? Eu espero que isso acabe logo. Com certeza. Porque o Banco Central tem coisas mais importantes para se preocupar. A gente tem Viramos o ano. A Selic vai cair esse ano. Só que a gente ainda tem um emprego no Brasil muito forte. O Banco Central tem que estar muito resiliente e preocupado e zeloso da Selic, dos seus efeitos. E não tem que ficar perdendo tempo justificando com um negócio que é meio óbvio, né? Que já foi, né? Muito bom. Vamos falar de um assunto agora mais leve, porque agora a gente já falou de Banco Master e STF, a que ponto chegamos. Vamos falar de assunto leve. Vamos falar do quê? Da captura de Maduro. Economicamente, vamos falar de um assunto não, ninguém está falando, ninguém está discutindo na internet, é um detalhe só na internet, né, professor? Mas economicamente, vamos falar, vamos ser técnico aqui, né? Vamos falar dos efeitos econômicos aí do que aconteceu a curto prazo, a médio prazo. É claro que a Venezuela ainda está totalmente desorganizada, ainda é um país bem desestruturado ainda. Isso foi só uma pontinha, o início talvez de uma esperança de um país melhor, e é só isso que se tem agora, né? Mas as últimas declarações do governo americano estão deixando em xeque até essa esperança. Até isso. Por quê? Porque o governo Bush, o governo Obama, eles também fizeram intervenções, intervenções militares, intervenções muito drásticas. E eu estava vendo um comentarista, acho que é da Globo News, ele falando sobre isso. Ele falou, a diferença do Trump é que ele deixa tudo muito claro. Ele invadiu para pegar o petróleo, ponto. Ele falou isso, inclusive. Ele não deixa... Não que eu gosto do Trump, nenhum mérito ao que o Trump fez, nada disso, mas ele deixou claro, diferente dos outros, não, vamos apaziguar. Ele disse que não vai apaziguar nada, ele quer o petróleo, e já deixou claro desde o início, tanto que não houve assim, uma queda do governo. Quem assumiu foi a vice-presidente da Venezuela. Até o momento então, é o que você tem. A chance que a gente tem de uma drástica mudança no governo e melhoria da população, no meu ponto de vista, pelo menos, está reduzindo. Porque se vai manter o mesmo sistema, os mesmos governantes, a mesma corte, mesmo tudo, a chance que a população tem de melhorar vai reduzir. Se é um governo ditatorial, talvez só mude quem manda, mas não vai deixar de ser um governo ditatorial. E assim, você já tem outros discursos do próprio Trump dizendo o seguinte, olha, o petróleo agora vai ser refinado, vai ter um investimento lá na casa de 10 ou 15 bilhões de dólares para que esse petróleo seja distribuído, para que isso também sustente uma nova Venezuela.
E aí? Sim, porque a Venezuela tem são 303 bilhões de reservas comprovadas, de bilhões de barris de petróleo de reservas comprovadas, e precisa explorar. As empresas americanas, principalmente as 3 maiores, vão explorar esse petróleo na Venezuela, que é o objetivo final dos Estados Unidos. Sim. Explorar esse petróleo, e essas empresas vão explorar. Isso vai reverter em algum momento em riqueza para a população? Não se sabe. Não sabemos. Mesmo que isso reverta em mais impostos, em um monte de coisa, vai para um governo que deveria distribuir para a população. O governo vai fazer, se não fez nas últimas décadas? Sim. Essa é a grande questão. Quem vai estar no poder, né? Conduzindo tudo isso. Mas pensando economicamente, quem vai se dar bem? As empresas americanas, as petroleiras americanas, tanto que as ações delas subiram. Já subiram. As empresas armamentistas e de segurança também se valorizaram, porque a gente tem um desdobramento disso. Os Estados Unidos meio que marcou sua posição nas Américas. E isso, se os Estados Unidos faz isso aqui, ele vai legitimar a ação da Rússia na Ucrânia, a ação da China em Taiwan. Então, meio que todos os donos dos seus blocos, né, quem quer ser dono dos seus blocos, eles também têm esse direito. Por isso que as empresas de segurança e de armamento, elas também valorizaram muito nas bolsas esses dias após essa questão dessa invasão dos Estados Unidos, porque todo mundo também tem o direito, né? Cada um no seu quadrado também teria esse direito, já que os Estados Unidos está fazendo aqui, a China também poderia fazer, a Rússia também poderia fazer, ninguém pode falar nada, porque ninguém está fazendo nada. Todo mundo está falando contra, óbvio, na ONU, Conselho de Segurança, mas ninguém vai tomar uma atitude enérgica de, sei lá, botar alguma sanção contra os Estados Unidos, ninguém vai ter coragem de fazer isso. Então, meio que vai deixar acontecer. E isso fez as ações das empresas de cibersegurança, de segurança, armamentista, tudo isso valorizar, porque você traz uma questão geopolítica, uma instabilidade para o restante do mundo a partir desse movimento americano. E em 2026, falando inclusive desses ativos principalmente, falando de terras raras também, esse é o movimento, essa é a tendência em relação a ações para 2026, para esse cenário econômico, além de ativos de proteção, como ouro, por exemplo? Esse é o cenário para quem está montando carteira, né? Já está pensando em realocar. O ouro, ele é um ativo de segurança, né? Desde que o Trump começou com essa questão das tarifas, todo o protecionismo econômico, a história mostra, a nossa história, a gente tem livros, tem o livro do Jean Biagi, que mostra a história econômica do Brasil a partir do pós-Segunda Guerra Mundial, né? E todo o protecionismo que foi feito pelos militares aqui no Brasil, que foi um desastre completo, e todos os lugares em que se faz protecionismo, você fragiliza a economia. Porque ela para de ser competitiva, porque você está protegendo. E as tarifas do Trump provocaram isso. Isso provocou um enfraquecimento do dólar no mundo inteiro, uma fuga para o ouro, e essa supervalorização do ouro. E essa questão que você falou, terras raras tendem a se valorizar, existe ETF disso nos Estados Unidos, inclusive. Esses são metais que vão ser cada vez mais interessantes e eles também tendem a se valorizar. Muita gente confunde assim, os Estados Unidos vai tomar o Brasil por causa das terras raras. Eu acho que isso não acontece porque o Brasil é muito grande. Se a gente olhar historicamente, ninguém toma um país do tamanho do Brasil. A gente tem 200 milhões de habitantes. Geograficamente é um desafio. Os Estados Unidos têm 350 milhões de habitantes, então não é nem o dobro. Então é muito grande. Em países como o Brasil, o que os Estados Unidos faz? Impõe tarifas, aí negocia para conseguir terra rara. Então é através de negociação e sanções, imposições, mas nunca... Porque uma invasão, né? Vamos invadir. É que você tem um discurso mais extremo disso, né? Nossa, que tomara que aconteça no Brasil. Vamos ter muita calma, né? Vamos a ditadura já aconteceu no Brasil, já temos a prova que não deu certo. E não deu certo. Não é o caso agora, né? As pessoas escolheram quem está no poder, gosta ou não. Os Estados Unidos invadem o Brasil. Vai precisar de quantos milhões de soldados? Geograficamente é impossível controlar esta nação de meu Deus, né? Agora vamos falar de coisa mais leve. Mira, quando que foi essa virada de chave de caramba, eu sei tanto, aprendi tanto, funcionou tão bem pra mim, esses investimentos, poxa, mudaram minha vida, eu preciso ensinar mais pessoas. Eu vou pra internet, vou para o digital. Quando foi isso? Assim, quando eu estava na faculdade, eu fiz um trabalho de português com a professora não, legal você lembrar, eu ia falar assim, eu ia elogiar, falar, caramba, legal você lembrar o nome da professora da quarta série. No primeiro período da faculdade. Já da faculdade, legal.
professora de português, ela tá até no meu Instagram. Quando eu fiz tarde de autógrafos lá na Bienal, ela foi lá. E aí, eu apresentei um trabalho, ela falou assim, pô, você podia dar aula. Eu falei, cara, não... viajou na maionese. Você tem todo um trejeito mesmo, verdade. Que hoje é fácil para eu falar. Né? Antes de terminar a faculdade, se eu tinha 21 anos, talvez, 20 para 21 anos, antes de terminar a faculdade, e que assim, essa aula eu tinha uns 20 anos, mais ou menos, e antes de terminar a faculdade eu estava dando aula. Eu dou aula há mais ou menos 25 anos. Que já era aula de economia, investimento? Não. Eu dava aula da minha área de formação, que é telecomunicações. Ah, que legal. Que não tem nada a ver com investimento, com nada disso. Investimento sempre foi uma paixão. Uma e aí, por ser uma paixão, eu procurei me especializar. E aí, fiz as certificações. As certificações do banco, CPA 10, CPA 20. Me tornei analista CNPI. Fiz MBA em gestão de investimento, em análise de investimento. Em pedagogia. Fiz um monte de coisa, mestrado em economia, para poder... Mas já dava aula de outra... Mas eu já dava aula porque eu gostava de dar aula. Então, eu sempre fui apaixonado por dar aula. Porque eu entendo que a educação é uma ferramenta de transformação da sociedade. Então, eu sou um prego ali, uma pequena, nessa grande engrenagem, eu sou assim, uma pequena molinha ali, nessa grande engrenagem de transformação da sociedade. É o que eu procuro fazer. E se eu gosto de investimento, se eu me propus a estudar e entender, até porque eu precisava, não fazia sentido eu guardar tudo isso para mim. Então, eu sempre, a minha função é sempre transbordar, e o que eu sempre peço aos meus alunos, leve a palavra da educação financeira adiante. Porque eu descobri que essa é a fórmula da imortalidade. Porque eu vou fazer a diferença na vida de alguém, que vai fazer a diferença na vida dos filhos e dos netos, que vão fazer a diferença nos bisnetos. Eu não vou estar mais aqui e o meu conhecimento vai continuar reverberando por muita gente. Então, o que eu faço, o que eu procuro fazer é transformar a vida das pessoas, pedir para que elas também transformem a vida de outras pessoas, e a gente monta assim a nossa corrente do bem. Muito bom, muito legal. Você tem uma história no digital que a gente estava falando até antes de começar o programa, que começou lá no YouTube em 2000 e... O primeiro vídeo acho que foi 2014, 2015. 2014, 2013, que eram fechados, vídeos fechados ainda para alunos, e depois isso foi abrindo. Fala um pouquinho pra gente essa jornada toda no YouTube depois. Eu comecei lá porque era alguma coisa que era interessante, eu achava interessante, surgimento, YouTube. Depois eu fiz lives no meu canal e no canal da corretora, porque depois que eu pedi demissão do Banco do Brasil, eu vim trabalhar, na verdade eu pedi demissão, eu pedi licença, depois eu tive que pedir demissão porque eu ia trabalhar num concorrente, que foi o Banco Modal, na corretora Modal em São Paulo. Foi o que me trouxe para São Paulo, meu sonho de trabalhar no mercado financeiro de bolsa de valores, eu vim trabalhar na corretora e comecei a fazer conteúdo também no YouTube da corretora, depois passei a fazer no meu YouTube e as pessoas foram querendo. Eu comecei a dar aula na internet, porque eu vim para São Paulo, as pessoas, eu não conhecia instituições, eu não conhecia faculdade, conhecia no Rio, dava aula em faculdade no Rio de Janeiro, dei aula na Estácio, no Gran Rio. E aí, em São Paulo, não conhecia ninguém, só que as pessoas me conheciam da internet, ficaram pedindo, e aí que eu falei, beleza, eu tenho conteúdo, eu sei como é que dá aula, eu sei montar, tem toda a didática, tenho uma pós em pedagogia. A parte difícil eu já tenho, né? Tudo isso para mim é o natural. E é muito natural até hoje. Quando alguém fala assim, eu queria aprender isso aí, em 5 minutos eu monto um curso, eu faço há 25 anos. Exato. Assim, tem um método, natural. Assim, né? Sim. E aí eu passei a dar aula pela internet, e eu falei, beleza, fiz uma turminha, vieram 250 pessoas. Eu falei, beleza, ninguém mais quer. E aí, quem conhecia, quem era meu aluno, pedia para estudar comigo também. E aí veio mais 1.000 pessoas, mais 1.000, 10 mil. E aí as pessoas, porque conheciam as outras pessoas, conheciam a minha maneira de explicar, que a minha função é facilitar. Eu digo assim, matemática. Matemática é uma ferramenta para facilitar a vida da gente, para pagar menos juros, para ganhar mais dinheiro. E aí as pessoas acabaram gostando, e aí já foram mais de 50 mil, está batendo quase 60 mil alunos. E essa minha trajetória, essa é a minha vocação de ajudar a mudar a vida do brasileiro através da educação financeira. É uma vocação que eu tenho, é o que eu gosto de fazer, e é o que eu estou fazendo por aí nas redes, no YouTube, no Instagram. Cada mídia tem a sua maneira, mas o YouTube eu tenho um carinho especial porque lá você consegue ensinar durante mais tempo, as pessoas prestam mais atenção. Tem mais espaço lá, né? As redes sociais, elas cumprem
papéis diferentes e a gente pode até relacionar isso com investimentos, né? Você tem um jeito certo de usar e tem um jeito errado de fazer, de usar, né? Então ela pode ser uma aliada para você aprender alguma coisa, por exemplo, até mudar de vida, aprender uma habilidade, uma profissão ou aprender investimentos, e você tem muita distração ali do mesmo lugar também, né? O poder do conhecimento está muito nas mãos das pessoas, mas o poder de se distrair, de você perder às vezes meses, um ano inteiro da sua vida fazendo nada e aprendendo nada e seguindo pessoas que não fazem sentido nenhum, também tá ali. É meio isso, rede social hoje, a gente tem que ficar muito atento para não ser roubada a nossa atenção, professor? Eu sempre usei muito o celular, muito WhatsApp. Eu comecei a criar a audiência, digamos assim, em Telegram, grupos do Telegram que eu participo há, sei lá, 10 anos. Caramba! Desde que surgiram os primeiros grupos no WhatsApp, eu tô lá. Começou com um grupo no Facebook de Tesouro Direto, alguém criou um grupo no WhatsApp. Eu entrei, um grupinho de Tesouro Direto, que foi engraçado. Eu queria aprender mais sobre Tesouro Direto há 10 anos atrás, e aí eu entrei no grupo e aí eu descobri que eu sabia muito mais do que todo mundo. E aí eu passei a ajudar. Sim, eu falei, eu queria aprender alguma coisa técnica que eu ainda não saiba, e eu sabia mais do que todo mundo. Muito mais do que todo mundo. E aí eu passei a ajudar, e aí grupos. E por que eu tô falando isso? Porque estava sempre na palma da minha mão e eu usei aquilo ali como instrumento para aprender o comportamento das pessoas, ajudar. Eu poderia ter usado para ficar jogando, para ficar assistindo futebol, nada contra, eu sou flamenguista, eu gosto de futebol também. Sim, qualquer outra coisa. Mas eu poderia usar aquilo ali para perder o meu tempo. Exato. E eu usei aquilo para investir melhor, para aprender, para informar, para ajudar as pessoas, e eu acabei criando grandes comunidades com o celular na palma da mão. Muito bom. Então, muito bom. se eu usei aquilo ali para o bem, para evoluir, para investir melhor, para transformar aquilo ali em algo realmente útil, todo mundo consegue. Aí é uma questão de escolha. Você quer transformar o celular que está na palma da sua mão, que te dá acesso a qualquer coisa, para uma ferramenta de acessar coisas boas, uma ferramenta para acessar coisas ruins. Tem um monte de gente que está em aposta esportiva e bet, e é o mesmo celular que te dá acesso a um monte de coisa boa. Sim. Aí são questões de escolhas. Eu sempre tive um foco muito claro. Eu quero evoluir. Eu digo que eu sou igual o Forrest Gump, né? Vai, Forrest, corre. E eu passei a vida inteira correndo atrás. Até hoje estou sempre correndo, fazendo alguma coisa, porque isso acabou moldando. Mesmo, moldou a minha necessidade de correr atrás para sair da favela. É o que eu aprendi a ser, é o que eu sou. Perfeito. Mas eu sempre tive esse foco em melhorar. E eu usei o celular para isso, a meu favor. Então todo mundo pode usar o celular a seu favor ou contra você, é uma escolha. E falando exatamente disso, pegando esse gancho, a gente tem hoje menos de 3% de brasileiros na Bolsa? Ou a gente já tem um percentual maior? Mas para mim, até onde eu vi era... 6 milhões de 200 e poucos milhões. Ninguém investe, essa é a realidade do Brasil, né? E se você for medir por aposta e jogo, cassino online, o Brasil é um grande país apostador, né? A que se deve isso? Até criptomoeda. Até Bitcoin, brasileiro tem muito mais gente do que Bitcoin. Na Bolsa. Eu não sei se ele chega pelo caminho certo em Bitcoin, mas que ele chega em Bitcoin, ele chega, né? Sempre pelo caminho errado. O que acontece? Então, a mentalidade do brasileiro, o que é que o brasileiro busca, que ele não está construindo, mas ele está pensando no atalho em ganhar dinheiro rápido? A necessidade. A necessidade, todo mundo quer fazer algum dinheiro rápido no desespero de sair da condição que tem. É isso. Se tá todo mundo, e a maioria da população é pobre, tá todo mundo querendo deixar de ser pobre. E um atalho rápido, porque é angustiante ser pobre, não ter o que se quer, e aí você quer aquilo ali rápido. Eu também queria. Só que na minha época, assim, até hoje não é tão rápido. Mas naquela época era muito mais demorado. Mas isso é legal você falar, porque você veio da favela, né? Assim, e você poderia dar essa mesma desculpa. Eu tenho lugar de fala. Eu digo pra todo mundo, eu tenho lugar de fala sobre isso. Mas eu sou pobre, eu sou da favela, então eu preciso pegar o atalho mesmo, porque é o que me resta. Não, peraí. A gente tem uma história aqui que me prova o contrário. Eu tive parentes mortos no tráfico, amigos de infância. Eu sei o que é a realidade da favela do pobre. E nem por isso... Eu posso falar, e nem por isso eu escolhi esse caminho. E eu escolhi o caminho de fazer o certo. Levou um pouco mais de tempo, mas eu consegui sair da pobreza de forma irreversível. Deu trabalho? Leva tempo? Leva. Mas você consegue construir as coisas de forma muito sólida. Inclusive, a maioria das pessoas que estão na favela são pessoas honestas. Sim. O que falta a elas é o quê? Informação.
Porque se elas tivessem um pouco mais de informação de educação financeira, conseguiriam prosperar mais. Mas aí é mais falta de educação do que qualquer outra coisa. É um ponto legal pra gente falar. De educação formal, que eu digo. É, isso que eu ia falar. É importante a gente falar isso, porque há 10, 15 anos atrás, você ter buscado conhecimento, ou até 20 anos atrás, 25 anos, era fora da média. A gente não tinha acesso à educação como a gente tem hoje. Mas hoje... Eu tenho uma frase que explica isso. A necessidade é a mãe de todas as habilidades. Isso é verdade. A necessidade, ela é a mãe de todas as habilidades. Por quê? Porque eu fiz, porque eu era mais inteligente, porque eu era mais esforçado. Não, é porque eu era desesperado em sair daquela situação. Era o desespero que me movia para sair daquilo ali. Sim. Não era porque eu tenho um QI maior que todo mundo, não. Era apenas a necessidade. Sim, mas na época o conhecimento não estava aqui. Não estava rapidinho assim, do jeito que a gente tem, nessa variedade que a gente tem hoje. Então, nem existia celular. Então, pois é, a gente podia dizer isso. A pessoa tinha que muito mais correr atrás. Hoje está muito mais fácil de você ter acesso à educação financeira, aprender a investir, dar o primeiro passo. Você entra no YouTube, você tem diversos conteúdos muito bons. O professor Mira está aqui para isso. E ainda assim, parece que o brasileiro, muitas vezes, eu não gosto de generalizar, porque para mim toda vez que você generaliza, você está falando uma coisa ignorante, porque você não pode colocar todo mundo na mesma caixa. Mas não é mais falta de conhecimento, né? Não é mais isso que falta. O que falta para o brasileiro dar certo? O que falta? Não é falta de acesso, porque a gente tem dados estatísticos que boa parte da população tem acesso à internet, nem que seja pelo celular. Só que falta, na educação formal, despertar esse interesse. E aí existe uma falha de formação, porque os professores também não têm essa base. Também são pessoas que estão ali... São carentes disso também. Em dificuldade, que precisam de formação um pouco mais técnica para poder passar isso para os alunos, mas muitos estão endividados também. Então, a gente tem que mudar todo o sistema educacional para que a matemática na escola não seja um bicho de 7 cabeças. Isso, por exemplo, a matemática seja, por exemplo, a matemática seja alguma coisa agradável, que vai te permitir enriquecer de forma lícita, se você souber fazer as contas que são importantes. Entender o papel dos juros, né? Mais nessa linha, entender o papel do dinheiro, aquilo ali. Falta essa educação básica. E aí, como é que as pessoas vão ter interesse naquilo que para elas sempre foi um bicho de 7 cabeças, sempre foi desconhecido, né? O novo. Algo muito ruim na escola. Esse é o grande problema. Você não tem... Infelizmente no Brasil muita gente acaba demonizando o rico, ganhar dinheiro é ruim. É cultural, né? Se você tem isso como cultura, as pessoas não vão procurar informação sobre isso. E elas vão repugnar isso. Como é que elas vão melhorar de vida sem pensar o mínimo em matemática financeira, em organização financeira? Claro que todo mundo precisa ficar milionário, rico? Não. Mas ter qualidade de vida é importante. E aí, prosperar, entender matemática financeira, empreendedorismo, esse monte de coisa é importante. E não tem isso na escola. Então, querer que as pessoas... uma primeira barreira. Querer que as pessoas despertem essa consciência sozinhas é muito difícil. É muito difícil. E eu acho que é até injusto exigir isso das pessoas. Pode ser. O nosso cérebro, ele espelha muita coisa que ele vê, né? E a gente, quando é criança, aprende pelo comportamento do outro, do pai e da mãe. A gente observa eles andando e em algum tempo a gente vai começar a andar porque a gente tem uma célula que está espelhando as outras pessoas. E quando a gente traz isso para a vida adulta, você continua com esse neurônio espelho aqui dentro. Só que dependendo do ambiente em que você está, você não tem coisas boas para serem espelhadas e fica muito mais difícil de você, por si, como você falou, né? Buscar aquilo que vai transformar a tua vida, porque tá todo mundo fazendo igual, tá todo mundo fazendo errado, e o teu cérebro vai espelhar mais quem? Do mesmo. Quem que você vai se espelhar dentro de casa, que também não teve educação, aí teus pais brigaram a vida inteira por causa de dinheiro, teus pais brigaram por conta, o dinheiro sempre era um estresse. Pelo contrário, o único espelho que você tem do dinheiro é um espelho ruim. É um espelho que traz briga, que traz caos, que traz, a mãe chorando num canto, o pai brigando do outro, e aí você mais se afasta da educação financeira, mais se afasta do dinheiro do que ter chance de prosperar e de se aproximar desse conteúdo que muda a vida, né? Em casa não tem um espelho, na escola não tem um espelho, na rua, na sociedade você não tem esse espelho. Então também vai dificultando a tua realidade, né? Muito bem.
Professor, a gente tem uma foto aqui que eu vou pedir para a produção colocar para a gente na tela, mas sempre antes do programa eu peço uma foto para o convidado que vai dizer uma parte importante, emblemática mesmo da história, né? E a gente recebeu esta foto, que é de professor Mira, no Google, e não é do Brasil, certo, professor? Isso é na sede do Google na Califórnia. Uau. Uma viagem que eu fiz em setembro de 2025, a convite do Google, pago Uau. pelo Google, classe executiva pago pelo Google. Que coisa boa. E por que essa foto é emblemática? Ah, não, pô, o professor quer se mostrar. Não, ela para mim é emblemática porque eu fui convidado junto com outros youtubers e em números de inscritos eu era absurdamente menor do que todo mundo. E o que levou? O que você acha que foi grandes youtubers com 8 milhões, 10 milhões de inscritos. A Juliana Mafra, o Pedro Loz, vários amigos. O Primo Pobre estava lá, o Duda, né? Meu amigo também. Uhum. O Gabriel Rime do Canal Tech, que a gente virou amigo, o Pedro Loss também, a gente virou amigo, um monte de gente lá, o Bruno Correia também, um queridíssimo, só que todo mundo com milhões de inscritos e eu lá, assim, não tem nem 500 mil inscritos ainda. Não, mas tem um número bom, pô. Por que eu estava lá? Porque o Google foi falar de meios de pagamento do Google, do Google Pay. Tá. E aí tinha que ter alguém especialista em finanças com conhecimento profundo. Então, o que me levou até o Google não foi o número, o volume, isso é legal, mas foi a tua qualidade, foi teu conteúdo. O que eu estudei a vida inteira, o que eu me dediquei, as minhas qualificações, colunista da Forbes, do Estadão, da B3, do Bora Investir, pós-graduação, MBA, mestrado, analista CNPI. Então, toda a minha dedicação, formação, estudo é que me levou até lá. Então, eu acho que essa foto para mim é muito emblemática porque sim, vale a pena estudar, dá resultado. Ah, é imediato? Não, nada na vida é imediato, mas vale a pena se dedicar a fazer o certo, trabalhar, acordar cedo, que eu sempre fui essa pessoa e a minha vida é o quê? Resultado de tudo que eu fiz, sempre pelo certo, sempre de forma correta, me dedicando, e eu colho aquilo que é uma vida inteira de dedicação. Essa foto... Essa é a colheita, essa representa a colheita. Justamente, ela representa muito por isso, porque vale a pena se dedicar, estudar, fazer a diferença, mesmo que, não, tem um atalho aqui, não, mas você vai pelo caminho do certo. Essa foto é o símbolo disso. Muito bom, muito bonito você falar aqui, falou coisas importantes mesmo, que tem coisas que às vezes a gente tenta forçar um caminho diferente, né? A gente acha que é o melhor pra gente, mas Deus faz de uma forma completamente diferente e te mostra que todo o teu caminho era para ser aquilo mesmo que foi. Se você fizer o certo, você falou muito bem, assim, se fizer o certo, se fazer coisas que você sabe que está crescendo, te fazendo evoluir, é o plantio. Se você está plantando bem, espera, vai colher, vai chegar, a conta vai fechar, né, professor? O certo, ele continua sendo certo, mesmo que ninguém esteja vendo. Ou falando que tá certo. O errado vai continuar sendo errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Mesmo que todo mundo esteja fazendo. Então, certo é o certo, o errado é o errado. Basta fazer o certo. E eu sempre digo assim, você tem que escolher o caminho fácil da vida. Qual é o caminho fácil? Trabalhar, estudar. É muito mais fácil, porque todo mundo que dá um golpe aqui, pega um atalho ali, volta sempre pro plano inicial, né? Igual no jogo. Anda não sei quantas casas, cai no buraco, volta pra cá, pro caso. E aí fica sempre nessa de volta. Nunca evolui. O mais fácil é estudar e trabalhar. Sempre foi, sempre será o caminho mais fácil. Muito bom. Ó, tem alguém que está em casa agora, que olha para essa foto, se inspira, ouviu nossa conversa, está inspirado também e... caramba, não sabe o que fazer, gostaria de ouvir uma coisa que de toda a tua trajetória, que é bonita e inspiradora, apesar de você falar, não, eu sou só mais um cara aqui, normal, fiz como todo mundo. Não fez como todo mundo, você fez mais, você é um cara esforçado, engajado, sempre foi, e talvez se tivesse, hoje você tem esse sentimento, talvez, de você era o cara que tinha tudo pra dar errado, e, pô, é um cara de destaque, é um cara que deu muito certo e inspira outros milhões de brasileiros, assim. Então, o que é essa uma coisa que se a pessoa que estiver do outro lado assistindo a gente agora, se ela fizer isso, não sei se tem a ver com investimento ou não, mas se for uma coisa que ela fizer, a vida dela já vai melhorar a partir de amanhã. Ela vai ouvir essa conversa e falar, caramba, aquilo que o professor me falou realmente fez muito sentido, minha vida deu uma mudada aqui. Estudar, eu acho que muda a vida de qualquer um. Não importa o que você está estudando. Você vai evoluir a partir do momento que você estuda. E se a gente for falar mais do nosso mercado de educação financeira, gaste menos do que você ganha.
Esse é o segredo. Muda muito. Sim. Não, Mira, você evoluiu, você cresceu, você enriqueceu porque você acertou os melhores investimentos. Acertar os melhores investimentos não vai te deixar rico. Sim. Não adianta você ganhar 1 milhão por mês e gastar 1,5 milhão. Sim. Então, se eu pudesse dar uma única dica, gaste menos do que você ganha. Porque naturalmente vai sobrar. E aí você vai naturalmente juntar um dinheiro, vai procurar sobre investimento, mas isso é a base. Se você gasta mais do que você ganha, não adianta se você investir bem. Eu investi no Bitcoin. Eu invisto no Bitcoin desde 2016, né? Eu comprei 2 Bitcoins até lá, nunca vendi. Comprou 2 e ficou, guardou. Eu tenho 2 Bitcoins. Assim, hoje é um Bitcoin e o equivalente em ETF de Bitcoin, porque é mais fácil até para controlar. Para guardar, não precisa pensar em guarda. Porque eu tenho esposa e filhas, né? Se acontecer alguma coisa comigo, não, porque tá na wallet, perdeu, sumiu. Então eu tenho uma preocupação com herdeiros, com minhas filhas, com um monte de coisa. Então por isso que um tá em ETF e o outro tá em Bitcoin no Brasil, no BTG também, junto com os outros investimentos. Mas eu tenho 2 Bitcoins desde sempre. Legal. Desde quando o Bitcoin valia, acho que nasceu ali, porque 12 mil reais, 20 mil reais. Se falava muito eu sou pouco dessa em época. Bitcoin. Sim. Só que acertar o Bitcoin não vai te deixar rico. Sim. Não adianta acertar o super investimento se você gastar tudo. Perfeito. Então, o mais importante é você guardar, mas só vai guardar se você gastar menos do que você ganha. O super investimento não transforma a sua vida, porque você não vai pegar casa, carro, cachorro, criança, vender tudo e botar em Bitcoin, botar em super investimento, não vai. Você vai acabar botando pouco. Então, no final das contas, o que muda a tua vida é gastar menos do que você ganha. É o que você faz com o dinheiro que chega. Não é só o dinheiro que chega. Fazer ele chegar é uma parte importante. Mas não é o todo. O todo também funciona em relação ao que fazer com esse dinheiro, né? E falando nisso, o que é o dinheiro para você? O dinheiro, quando eu dou palestra em escola, eu sempre falo isso para as crianças, o dinheiro é ponte. O dinheiro é ponte entre você e o seu sonho, entre você e a sua meta. A sua meta, o seu sonho não pode ser ter muitos zeros na conta bancária, ter aquele... Ele não pode ser o fim. Você não tem que ser um acumulador de zeros. Você tem que ser um acumulador de sonhos, de realizações, de viagens, de experiências com a família. E o dinheiro é a ponte que te leva até lá. Por isso que você tem que ter as suas metas muito claras. Eu quero fazer uma viagem. Eu quero levar meu filho na Disney. Você levou seu filho na Disney. Sim. Cara, isso é uma realização. Só que, infelizmente, não dá para fazer sem dinheiro. Você precisa de dinheiro, você precisa de visto, de passaporte, passagem aérea, estadia, alimentação, um monte de coisa. Isso é a sua meta. E aí você vai contabilizar quanto você vai gastar em cada uma dessas coisas, você junta o dinheiro, investe esse dinheiro para ter esse valor e realiza esse sonho. O dinheiro é essa ponte entre você e o seu sonho. Muito bom. E além de gastar além da conta, que acho que é o principal erro, é o erro fatal do brasileiro, né? Hoje a gente tem muitas e muitas famílias endividadas. Qual é o outro principal, se é que tem algum outro principal vilão das finanças, do bolso do brasileiro? Onde que o brasileiro erra mais com dinheiro? Talvez no cartão de crédito, em não investir, ou enfim, mas qual é o grande vilão do dinheiro do brasileiro, do bolso dele? São muitos vilões, assim, difícil de falar um único vilão. Difícil. Eu acho que a ganância é um grande vilão. Boa. Esse desespero de tentar resolver rápido é um grande problema. E um outro problema é tentar, não seria se justificar, mas se recompensar e acabar gerando um consumo imediatista e desnecessário. Você acaba tentando se recompensar porque trabalhou muito, não ficou muito tempo com seu filho e você queria, aí você compra um brinquedo caro que você não poderia pagar, você compra uma bolsa cara, uma roupa, apenas para tentar justificar aquele erro de não ter feito o que deveria ter sido feito. Algum vazio que está aqui, você está tentando... E aí você acaba caindo nesse consumismo, porque o consumismo libera dopamina, você, pelo menos durante alguns minutos, uma horinha ali, você ainda está eufórico, excitado com você fez, comprou. Comprei, que coisa boa. Beleza, mas é o que eu digo, você compra uma casa, você compra um carro, você compra uma roupa, você compra qualquer coisa, depois de um tempo você acostuma. E aí aquilo ali, aquela carga, aquela energia toda, já não faz muito sentido. Por isso que ter consumo de forma racional é muito importante. Então eu acho que, além disso, de tentar se recompensar,
ou tentar ganhar coisas de forma muito rápida, esses seriam os dois grandes erros do brasileiro. Sim, ganhar dinheiro de forma rápida vai te jogar aposta esportiva, golpe, porque alguém vai prometer, um investimento que paga 10% ao mês, você vai e acredita. O mundo está sendo feito para você cair numa cilada, né? Então vai toda a engenharia social que os bandidos fazem de tentar te enganar, e isso é importante também que se diga que a engenharia social é diferente de fraudar sua conta no banco, né? O bandido se passa pelo filho. Qual culpa que o banco tem? Não, porque você tirou o dinheiro porque quis e mandou. O nome disso é engenharia social e é muito complicado. A gente tem que ficar cada vez mais esperto, até com o uso da inteligência artificial para vídeo hoje em dia simular que se passa por vídeo, você, voz, foto e tudo isso. Então tem que ter muito cuidado. Mas isso tudo tá ligado no brasileiro querer ganhar mais. Aí cai no golpe da cripto, no golpe das ações, no golpe de não sei o quê, para ganhar 5, 10% ao mês, coisas que não existem. E se tirar a ganância da conta e trouxer mais o racional, né? Aí você já se livra de boa parte dos golpes, das fraudes que tem aí, né? Porque acaba sendo sempre uma proposta muito maluca, assim. É sempre aquilo que o mercado não tá falando. O mercado tá pagando uma coisa. A tua proposta do golpe, ela é completamente maluca. É ganhar 10% ao dia, ela é fora da realidade. Então, na verdade, a tua ganância que vai dizer muitas vezes se você vai cair no golpe ou não. Professor, você tem uma jornada muito brilhante como empresário. Tem alguma coisa... Eu falo pouco, é engraçado. Você fala pouco. Eu falo bem pouco sobre isso. É uma baita jornada. Eu fiquei lendo aqui o teu currículo, o teu conteúdo aqui da mini bio. Caramba, é uma jornada muito, muito legal, muito contundente, assim. Fala um pouquinho pra gente, e com certeza tem muito empresário assistindo também, mas de alguns cuidados ou de alguma coisa que você fez, e se não teve, tá tudo bem falar também, mas alguns erros que você talvez tenha cometido no passado, não cometeria hoje. É em relação à empresa mesmo, você é empresário. Interessante, o Eduardo Mira é empresário, eu tenho hoje várias empresas, vários negócios, porque eu sou o brasileiro favelado, naturalmente empreendedor, que quer dar um jeito de melhorar de vida, eu também tenho isso dentro de mim. E depois que eu atingi a independência financeira, eu pude fazer só as coisas que eu gostava. E aí você vai fazendo as coisas, é natural que para legalizar alguma coisa que você queira fazer, você tem uma empresa, e esse é o caminho da legalização das coisas. É abrir uma empresa, é pagar um imposto, é fazer o que você tem que fazer, é fazer o correto, que a lei manda. Só que, como eu sou especialista em finanças e investimento, e analista de investimentos, eu analiso empresas para saber se elas são boas investidas ou não, e a gente vai analisar uma DRE, um balanço, um monte de coisa, e eu inclusive dou aula disso, não só investimento e finanças para pessoa física, mas também para pessoa jurídica. E aí, o mais importante para o empresário, que muitos empresários pecam, são duas coisas. A primeira, que é o que a gente chama de última linha, que é o lucro líquido. Não importa para que serve a sua empresa. Se ela não dá lucro, talvez ela não deveria existir. Faz sentido, sim. E a segunda informação, que talvez seja até mais importante do que o lucro líquido, é a margem líquida. Que as pessoas e os empresários, a maioria acho que nem entende, só os grandes, né? CFO, quando você tem um CFO, alguém que entende disso, é que vai olhar o que é a margem líquida, é o lucro líquido sobre a receita líquida. Então você vai confrontar o quanto sobrou de dinheiro, o lucro no final das contas, frente ao que você teve de receita líquida. Para quem é pequeno, pensa em vendas, tudo que você vendeu, tudo que você faturou. Tudo que entrou. Porque receita bruta para receita líquida, você desconta imposto sobre venda e devoluções, mas para quem é pequeno, pensa assim, tudo que você vendeu frente a tudo que sobrou. Por que esse é um dado importante? Porque ele é um dado percentual. E aí você pensa assim, a margem líquida, ou seja, vendi 100 mil, sobrou 10 mil, então minha margem líquida é de 10%. Sim. Num país em que você tem taxa de juros de 15%, taxa Selic de 15%, seu dinheiro guardado lá no lugar mais seguro do mundo te dá 15%. Por que você vai se arriscar a ter um negócio para te pagar 10%? Isso aí acho que é uma grande informação para o empresário, a margem líquida. Margem líquida tem que ser de assim, 30% para mais. Mira, mas o varejo trabalha com a margem líquida baixíssima. Sim, é verdade. Por isso que muitas quebram. Porque qualquer oscilação, taxa de juros subiu. É um setor muito sensível no bolso, verdade. Caiu. Agora você vai ter que financiar o seu cliente, que é o quê? Você deixa ele pagar em 12 vezes e você tem que pagar seu fornecedor em 6, ou à vista, você acaba financiando o seu cliente e teu caixa fica comprometido.
tudo isso, se você tem uma margem líquida baixa, vai acabar minando o seu negócio. Então, prestar atenção na margem líquida, eu acho que é o que o empresário deveria mais se preocupar. Mais olhar. Lucro líquido, margem líquida. Minha margem está baixa, onde que eu posso melhorar? Aí você vai pegar os outros indicadores, margem EBITDA e outras coisas para tentar melhorar o operacional da tua empresa. A eficiência da tua operação. Porque se ela é mais eficiente, você está melhorando a tua margem líquida e, consequentemente, melhorando o teu lucro líquido. E aí esse é um negócio que, de repente, vale a pena. Não, super faz sentido. Sim. Entendeu? Mas a taxa Selic agora está menor. Faz mais sentido as empresas têm um incentivo maior. Por quê? Sim. Justamente por isso, porque a margem líquida ela fica mais interessante do que a renda fixa. Por isso que a gente fala, taxa Selic muito alta desestimula o negócio. Por quê? Porque você vai pensar em investir do que investir no seu negócio. Gerar economia, né? E por outro lado, se você tem uma margem líquida de 30%, por que eu vou deixar o dinheiro na renda fixa se o meu negócio está muito mais? Vou girar aqui. Vou botar nesse negócio, vou fazer ele crescer, vou contratar mais gente, vou expandir, a economia cresce. Sim. Por quê? Porque faz sentido para o empresário. Está ganhando mais dinheiro, todo mundo ganha, de certa forma. Exatamente. Eu acho que olhar a margem líquida para o empresário é fundamental. Por que o brasileiro tem esse pensamento e hoje a gente está vivendo um momento muito desafiador para o empresário, principalmente para todo mundo, mas principalmente para o empresário, em relação à reforma tributária, em relação ao imposto? Tem empresas saindo do país, inclusive, indo para o Paraguai, esse êxodo empresarial e até de pessoa física por conta dessa reforma tributária, o que assusta, de certa forma, o empresário, né? E por outro lado, você também tem um brasileiro que se coloca como se fosse assim, ele compra uma narrativa de que o empresário é o explorador e ele está do outro lado da corda, talvez sendo explorado, e isso nada mais é do que uma narrativa, porque o empresário ele faz parte de toda a engrenagem da economia, de fazer girar, de fazer crescer um país, de gerar emprego, enfim, não deveria ser esse rico contra pobre. Por que a gente ainda tem essa narrativa aqui no Brasil? A gente tem muitas essas narrativas, o governo atual gosta dessa narrativa de ricos contra pobres, a própria taxação dos dividendos mostrou isso. Porque o andar de cima vai pagar a conta. Que o inimigo pague. Muito isso. E embora não seja verdade, por quê? Porque não vai pagar a conta toda, é só um pedaço da conta. Ela tem volta um buraco. Depois. Não, tem um buraco no orçamento. Até quando foi aprovado a isenção para quem ganha até R$5.000, o próprio Congresso disse que o governo tem que arrumar outros meios de financiar a diferença, porque só taxar os mais ricos não é suficiente para toda a isenção. Então tem que ter outras taxações. Então o buraco é muito maior. E eu sou super a favor de tributar todos os dividendos. Todos os dividendos. Você é a favor de tributar dividendos? Tributar completamente sem isenção para ninguém. Polêmica aqui. Não, nem é polêmica, é simples. Nos Estados Unidos, todo dividendo é tributado. O que as empresas fazem? O que o empresário vai fazer? Ele vai reinvestir no seu negócio. Se todos os dividendos fossem tributados, as empresas iam distribuir menos dividendo. Crescer mais. Elas iam crescer muito mais, a economia cresce muito mais, contrata mais gente, o negócio valoriza. Por isso que nos Estados Unidos você não olha dividendo. Para todo mundo, né? Você pega, vou comprar a empresa de dividendo, ninguém está preocupado. Você olha assim, o Warren Buffett ganha quanto por mês de dividendo? Ninguém está nem preocupado. Só olha o patrimônio dele que cresceu. Por que cresceu? Porque tudo foi reinvestido, desenvolveu, a economia desenvolveu. Sim. Tudo é reinvestido e você ganha através de bonificação, outros incentivos, outras ferramentas que as empresas têm. Você vai ganhar com a valorização das ações, a recompra de ações. Por isso que assim, sou a favor da tributação de todos os dividendos, sou. Porque as empresas têm outros meios de gerar valor. Bonificação, recompra de ações, o próprio crescimento delas, que é o que já acontece no mercado americano. E é muito do movimento que aconteceu agora, no final de 2025, que as empresas encontraram outras alternativas. Só que uma outra coisa também é importante, que não adianta só tributar os dividendos, tem que diminuir a carga das empresas e a carga sobre o consumo. Quando a gente fala, porque o pobre paga muito, o rico tem que pagar. Vai igualar a balança. Beleza, ali, se a gente estiver falando sobre imposto sobre a renda, isso faz sentido. A gente tem que isentar do pobre e tributar o rico. Quem ganha mais, paga mais. Tem uma lógica, tá tudo bem. Só que se a gente continuar tributando muito o consumo, o pobre vai pagar o mesmo que o rico. O imposto sobre o arroz vai ser igual para o pobre e para o rico. Mas o imposto sobre a carne, só que o pobre ele tem muito menos grana, né? Então, se o imposto sobre o consumo for menor, você estimula o consumo,
isso as empresas vão produzir mais para atender esse consumo, as empresas também crescem mais. Exato. Então a gente tem toda uma dinâmica que é mal feita e que deveria ter sido, deve ser feita melhor, só que isso depende de uma série de outras coisas. Por quê? Porque quando eu falo de imposto sobre consumo, eu acabo pegando ICMS, pegando impostos ISS, pegando impostos municipais e estaduais. Não é só federal, exato. E aí, se eu estou falando sobre renda, tributar mais a renda é mais federal, né? Receita federal. Isso, na renda, né? A palavra Receita Federal é a receita da federação, né? Do governo federal. E se eu vou tributar mais a renda, é mais dinheiro para o governo federal e menos para estados e municípios. E aí, como é que você convence prefeitos e governadores a aceitar essa situação? É todo um sistema. E aí ninguém quer brigar. No final das contas, ninguém quer resolver o problema. A gente fica preso nessas narrativas porque ninguém quer resolver o problema de verdade. As empresas estão fugindo para o Paraguai, para o Uruguai, poucas. Porque aquelas que dependem da sua produção aqui vão ter que ficar aqui, não? Quem for empresa digital até poderia, porque há um serviço, mas a própria Receita entende que se esse serviço é prestado aqui, especificamente vai ser tributado aqui e vai pagar do mesmo jeito. A gente não tem assim uma fuga como parece ter, a gente nem tem essa fuga massiva de empresas, porque não dá. O empresário que está aqui, ele explora o trabalho aqui, porque é aqui que ele consegue ganhar dinheiro. Porque se ele conseguisse ganhar dinheiro, ele já teria ido para outro país, independente de reforma. Mas você tem, por exemplo, você tem a Lupo, uma grande empresa brasileira aqui, mas que preferiu não... fez o êxodo, manteve a operação aqui, mas abriu uma empresa fora. O Brasil perde. Acho que tem uma Mas o impacto é muito pequeno. É um impacto muito pequeno. Uma empresa, é um exemplo. Eu digo assim, na própria operação dela, porque se a operação está aqui, ela vai pagar vai ter um monte de receita de impostos, de coisas aqui, então não tem assim, vai mudar completamente por conta disso, entendeu? Mudar completamente o que você diz? Assim, não, agora ela não paga mais imposto, o imposto total ele é muito menor. Não muda tanto porque você ainda tem uma operação aqui, entendeu? Se ele mudasse, se mudasse toda a operação para lá, aí você é uma empresa que exporta para o Brasil. Ele produz, é igual a China, produz na China e o Brasil é um importador. Aí sim, você teria todos os impostos lá, que a questão seria mais IPI, imposto sobre importação e outras coisas. A gente tem aquela curva de Laffer que diz que tem um ponto ótimo, né, de arrecadação de imposto para que você não sufoque pessoa física, pessoa jurídica. Na tua opinião, essa curva de Laffer ela já ficou para trás? Ela ainda está sendo observada? Você ainda tem espaço para colocar mais imposto e é isso? Salve-se quem puder e paga o imposto? Ainda tem espaço para mais impostos. A gente não chegou no ponto máximo, ótimo. Né? A gente tem esse cálculo que em economia a gente diz que pega deriva igual a zero, porque aí você consegue achar o máximo local, o ponto mínimo local quando você pega uma parábola, questão mais técnica, mas é exatamente essa ideia da curva de Laffer. Sim. Que se eu aumento o imposto, eu diminuo o consumo. E se o imposto ele vem do consumo, eu diminuo o imposto. Isso. Mas até um ponto eu consigo ir aumentando sem diminuir, sem impactar tanto o consumo. E até que eu vou chegar num ponto que dali para frente eu vou aumentando o imposto e o consumo vai diminuindo até o consumo chegar a zero. Isso. Se eu pegar um imposto e botar, sei lá, o quilo de arroz é R$10. Se eu botar R$1.000 de imposto, ninguém vai pagar R$1.000 no quilo de arroz. Então o consumo vai a zero, por mais que o imposto seja gigantesco. Estamos onde nessa curva, professor? A gente não está lá no ponto ótimo. Ótimo. Ainda tem espaço para mais imposto no Brasil? Vai ser polêmico isso aí também. Ainda tem muito espaço para imposto no Brasil, para cobrança de imposto. Por quê? Porque você paga 2 vezes. Se você parasse de pagar 2 vezes, você pagaria mais imposto. Por que você paga 2 vezes? Porque você paga imposto e paga educação. Você paga imposto e paga plano de saúde. Você paga imposto e blinda teu carro para ter segurança. Se você não precisasse pagar educação particular, saúde particular e um monte de coisa e tivesse isso do Estado, você pagaria mais imposto. O Brasil ele não tem uma carga tributária. As pessoas têm uma falsa ilusão e isso são dados da própria OCDE, tem livros, tá na literatura. O Brasil ele tem uma carga tributária que é perto de 30% do PIB. Isso se compara com países como Espanha e Japão.
Tá. E qual o problema de ter uma carga tributária? Existem países desenvolvidos com carga tributária próxima de 50%. Até maior, sim. Muito maiores, mas são países que entregam mais serviços. Você tem retorno para a população desse imposto. O problema do Brasil é que você não tem serviços de primeiro mundo como Espanha e Japão, mas paga imposto como eles. Parecido. Você tem serviços do nível de América Latina. E a carga tributária na América Latina é na casa de 20%. Contando com o Brasil, na média dá 22%. Mas se tirar o Brasil, dá menos de 20%. Então a carga tributária pela qualidade do serviço deveria ser menor. 50% menos. Mais ou menos isso. Sim. Então você teria pelo menos ali uns 20%. Teria que ser mais ou menos 17% como é os Estados Unidos? Aí é uma outra discussão, porque para que... Lá você não tem muita coisa também. Você não tem o SUS, você não tem o INSS, você não tem um monte de coisa. Sim. A gente tem condição de abrir mão disso? Não, porque a gente não tem educação financeira para isso. Se eu acabo com o INSS e vira capitalização individual própria, se você faz a sua aposentadoria, dá errado. O Chile é um exemplo de que deu errado e a gente não tem educação financeira. A gente não tem então, isso, também esse não é o caminho, pelo menos não de imediato. Pode ser num período de, sei lá, 30, 50 anos. De uma reeducação, de uma reeducação uma revisão da base. Para as próximas gerações não precisarem de INSS e, de repente, isso significar uma carga tributária menor. Eu acho que, no longo prazo, pode até ser um caminho se os governantes quisessem, e a gente não tem esse exemplo. E talvez seja esse o único caminho do INSS. Você vê um momento em que vai colapsar de vez. Hoje a gente já não tem um INSS confiável do ponto de vista de ter qualidade de vida depois da aposentadoria. Já não é novidade para ninguém, né? A gente tem exemplo na família. A gente não consegue manter o padrão de vida só com a aposentadoria. Mas você tem o INSS, você tem essa garantia hoje, esse benefício. Qual é o caminho? Qual é o destino do INSS? Daqui 30, 40, 50, 60 anos, e se a gente olha alguns gráficos etários aqui do Brasil, por exemplo, a gente não se encaminha muito bem, né? Era uma pirâmide etária, hoje ela já não é uma pirâmide, ela é uma barriga etária. A gente perdeu o bônus demográfico, né, ali no início dos anos 2000, onde a gente tinha muita gente trabalhando e pouca gente aposentada. A gente não aproveitou esse momento para fazer reformas que se justificassem. Para ir readequando o sistema. E a gente perdeu essa oportunidade. O INSS, ele não vai quebrar, ele não vai acabar. Ele é um problema? Não é que ele é um problema. A questão é, qual é a lógica do INSS? A galera trabalha e sustenta quem está aposentado. Isso. E ele consegue te permitir, na média, X anos aposentado. Então tem a expectativa de vida do brasileiro, sei lá, 80 anos, hoje acho que é um pouco mais do que isso. Você se aposenta com 65 e vive até os 80. Então o INSS, 20 anos ele pensa que ele te dá 15 anos, mais ou menos. Sim. Se a expectativa aumenta, você vai se aposentar mais tarde. Com a evolução da medicina, muito provocada pelo surgimento da inteligência artificial, o seu filho, as minhas filhas, elas vão viver 120, 150 anos com tranquilidade. Sim. Isso significa que, se o INSS consegue pagar 15 e alguém vai viver 150, você vai se aposentar com 135. A lógica é a mesma. Você vai continuar. Ele consegue te pagar durante 15 anos. Ele não consegue pagar 30. Mas hoje ele não consegue, porque está todo endividado. Ele consegue, mas ele tem dívida e ele tem um déficit de décadas já. O que vai acontecer? Cada vez as pessoas vão se aposentar mais tarde para poder ter mais gente durante mais tempo contribuindo para poder pagar aquilo ali. Então, o que a gente vai ter sempre, e isso é natural, reformas da Previdência para jogar a aposentadoria cada vez mais. Aí você acha, eu tô com 60, vamos aposentar com 65. Antes de se aposentar, vão jogar a idade lá para cima. E aí você tá igual o coelho correndo atrás da cenoura e não vai chegar nunca. Realmente, é um outro ponto de vista. Pode ser que o INSS nunca venha a colapsar. Não vai. Mas você que vai se aposentar com 100 anos. Essa é a lógica. O INSS ele não vai colapsar, você só não vai se aposentar. Não, você vai se aposentar. Você só não vai se aposentar. Você vai se aposentar. mas por exemplo, vai levar muito tempo e muita gente vai morrer no caminho. Exato. Porque se não morrer, a conta não fecha. Se não morrer, a conta não fecha, exatamente. Se os planos do Elon Musk funcionarem, aí não tem INSS que banque isso. Os filhos, a minha mãe, por exemplo, tem 8 irmãos. Eu tenho mais uma irmã, eu e minha irmã só. Eu tive um filho só. E essa é a tendência da população. E tem muita gente na nossa cidade que não quer pensar em ter filho. Tá mudando. Então não é por aí que o INSS tende a colapsar?
Em algum momento? Não gente, só não isso, tem mais né? quem banque, não tem mais quem banque, não tem mais quem contribua para sustentar. A gente tem a pejotização, isso, muita gente a informalidade, que e mesmo na informalidade você tem uma contribuição menor na pejotização. Então, de certa forma, isso tudo vai minando, vai sufocando ali essa conta. Não, eu não acredito que ele vá colapsar, mas o INSS, os benefícios previdenciários, eles são a maior pressão sobre os gastos do governo. Hoje, se a gente pega cerca de 3 trilhões de arrecadação, que é 30% dos cerca de 10 trilhões de PIB, mais ou menos 1 trilhão está ligado a benefícios previdenciários. Isso vai pressionar o orçamento público. O gasto público. Mas você acha que nunca vai deixar de bancar ali? Nunca vai chegar, eu acho que não. Parar de chegar o dinheiro ali? O que vai acontecer é cortar outros gastos, aumentar impostos, aumentar o tempo para você se aposentar, porque como é que o governo vai falar, agora a gente não paga mais aposentadoria? Acabou o INSS. Não tem como falar isso, né? Até porque isso ia gerar uma guerra civil, né? Um problema generalizado, principalmente nos mais frágeis, nos mais pobres. Claro. O governo não pode fazer isso. Ele vai acabar cortando em várias outras coisas e aumentando imposto. Esse é um caminho. Inclusive, é o que deve provocar o shutdown em 2027. O Haddad tem falado sobre isso. Sim. O governo ele tem 92% desse orçamento, de quase 3 trilhões, de gastos obrigatórios, constitucionais. Dos 8% que sobram, uma parte ainda vai para a saúde e educação para cumprir o mínimo constitucional, uma parte é emendas parlamentares, bancada, de relator e de um monte de coisa, e para o governo sobra aí uns 80 bilhões. A projeção é de que os gastos previdenciários, gastos obrigatórios, tudo isso, em 2027, consuma os 100% do orçamento. E aí não vai sobrar dinheiro para emenda, não vai sobrar dinheiro para o governo fazer investimento, estrada, construir estrada, escola, nada disso. Vai acabar em 2027, provocado por isso, por esse custo previdenciário também. Que é algo que as pessoas falam, mas é só cortar os supersalários. Isso é uma medida mais moral do que efetiva financeira, economicamente, porque o volume, muito baixo. Se cortar, por exemplo, corta as emendas parlamentares, que são um absurdo, é na ordem de 40 bilhões. A gente está falando de um orçamento de 3 trilhões. Não é moralmente o certo exatamente. Fazer. Começa por aí, muito bom, começa, vamos começar cortando o absurdo. Exato, mas não resolve. Não resolve, mas pelo menos a gente começa tem uma a moralizar, né? Vamos moralizar as coisas. Lá. Vamos moralizar, mas em algum momento a gente vai chegar nos gastos previdenciários, que inclusive em outros países, isso não é um problema do Brasil. Não, é mundial. Isso é um problema mundial. Quando a gente fala de aposentadoria, em outros países se discute se a aposentadoria ela precisa ter ganho real. Se a aposentadoria, a pessoa não está mais trabalhando, a correção deveria ser apenas pela inflação. Porque você tem ganho real em quem não é mais produtivo, quem não está trabalhando. Essa é uma discussão que a gente tem em outros países, que em algum momento isso deve chegar aqui. Por quê? Porque não tem dinheiro. Exato. Por isso e por outros motivos, e para melhorar a tua realidade, para trazer segurança para você, para o teu filho, para os seus, para o teu futuro, invista, certo, professor? Sim, faz o seu. Não dependa do governo, né? A salvação é individual. Exatamente. Mas o governo não vai obrigar a capitalização própria, né? Você fazer o seu. Não vai, mas você já pode fazer. Você já tem que pensar que é obrigatório. Você não precisa depender do governo. Boa. Por quê? Porque o INSS, eu acho que não vai quebrar, vai funcionar. Mas se ele consegue pagar 15 anos, se você for viver até 120, você vai ter que se aposentar com 105. Vai viver a 150. Tenho certeza que você gostaria de viajar antes dos 100 anos. Tenho certeza. Se é o seu caso, invista. Se não, né? Se não quiser, tá tudo bem. Fica lá. Se trabalhar até os 150 anos, tá tranquilo. Professor, como é que as pessoas te encontram? Manda o seu recado, planos para 2026. Como é que elas encontram o teu conteúdo, que é muito bom, muito inspirador? É só me procurar nas redes sociais, você que está nos assistindo. Professor Mira, @Professor Mira no Instagram, Professor Mira no YouTube, nas redes sociais. Estou sempre como Professor Mira. E o meu propósito é transformar a vida das pessoas através da educação, fazer diferença na sociedade. E o plano para 2026
é continuar fazendo isso aí. Bom, e você faz, transforma muitas vidas. Muito obrigada pela presença, professor. Eu que agradeço, sempre um prazer, conte sempre comigo. Como eu disse no começo, eu acho que é um país extremamente carente, então tudo que a gente falar de educação financeira ainda vai ser pouco, a gente vai precisar falar sempre mais, conte comigo para isso. Inesgotável. Muito bom. Senhoras e senhores, esse foi mais um episódio do Enriquece Brasil Talks. Muito obrigada pela presença, já se inscreve no canal, não esquece, deixa seu like, deixa seu comentário. Tivemos muitas polêmicas saudáveis aqui de serem discutidas e que devem ser discutidas, porque todo mundo ganha, todo mundo cresce quando tem um bom debate como tivemos aqui. Gente, agradeço. Até a próxima. Até o próximo programa. Tchau.